Mais uma derrota do Botafogo do técnico Franklin Carvalho, e no vídeo de hoje eu vou tentar te explicar o que aconteceu nessa partida para o Botafogo não conseguir vencer. Eu acho que ficou muito claro a ideia hoje do jogo do Franklin Carvalho, o que ele queria para esse time do Botafogo e o que realmente não aconteceu para o Botafogo sair vencedor. E foi Hoje, assim pelo que o menos, técnico Franklin Carvalho montou o Botafogo para esse duelo de hoje contra o Vitória, com algumas substituições em relação à partida que teve no meio de semana. Só que também acabou não dando certo, o Botafogo perdeu de novo. E a ideia dele era jogar nesse 4-4-2, tendo o Danilo funcionando como um segundo atacante ali por trás do Arthur Cabral. Essa era a ideia dele inicial de jogo. Então ele tinha o Arthur Cabral centralizado, mas o Arthur Cabral é um atacante que acaba tendo bastante movimentação, ele não tem tanta mobilidade assim, mas se movimenta bastante pelo campo. O Danilo funciona como esse meio aqui por trás, mas colando com a possibilidade de chegar próximo da área, mas com bastante liberdade para se movimentar. Matheus Martins pela esquerda, mas centralizando também bastante. Monteiro pela direita, mas também centralizando bastante, para abrir corredor para Vitinho, para abrir corredor também para Alex Telles, mas o Alex Telles é muito mais um cara de construção. Medina e Huguinho como dupla de volante, Monzon e Ferrarese aqui na dupla de zaga do Botafogo. Você já conhece a movimentação, o Medina pode vir aqui para fazer um terceiro, pode vir aqui para fazer um terceiro, assim como o Huguinho também, eles se movimentam. Enquanto o Vitória adotou uma postura também de um 4-4-2, com o Mateuzinho funcionando como esse meia quando o Vitória não tinha a posse de bola e o René funcionando como centroavante aqui no time do Vitória. Mas na hora de marcar era esse 4-4-2 o desenho da equipe baiana. E a ideia do Vitória era ter um jogo de transição, de velocidade e de contra-ataque, até porque o Botafogo acaba cedendo muito espaço e muito campo sempre para os seus adversários. E o Botafogo, como precisava dar resposta para a torcida, como precisava jogar para frente nesse jogo, até mostrou um pouco mais de ímpeto no início do jogo e acabou ficando um pouco mais com a posse de bola, até teve algumas possibilidades de gol, defesaça do goleiro Lucas Arcanjo num cabeceio feito pelo Arthur Cabral, mas esse jogo do Botafogo acabou convidando o Vitória a trabalhar em transições rápidas. Tanto que você vê que o jogo era muito de transição, não era um jogo tanto de controle de nenhuma das duas equipes, e o Botafogo tem uma possibilidade de uma transição rápida, não conclui bem. Na volta, o Vitória acaba sofrendo pênalti. O Eric acaba sofrendo pênalti ali do Huguinho. Mas esse pênalti do Huguinho já estava desenhado desde o início do jogo, quando ele leva um cartão amarelo por um tapa ali no rosto do Martínez, que é o volante do Vitória. O Martínez e o Zé Vitor. O Guinho acaba dando ali um tapa no rosto dele, muito mais um lance ocasional de jogo do que uma agressão, mas o juiz preferiu dar um cartão amarelo, se não me engano, foi, cara, muito cedo ali, 2, 3 minutos de jogo, e aquilo ali foi condicionando o jogo do Guinho também na partida. Fora que é um jogo de exposição do Botafogo o tempo todo, um Botafogo que demora a correr para trás, que não corre para trás tão bem assim. Acaba saindo o pênalti, Mateuzinho conclui, bola para um lado, goleiro para o outro, e o Vitória sai na frente do placar. Então o Botafogo, quando fica atrás do placar, tem que se lançar mais para ataque, cede mais espaço para o Vitória. E eu volto a repetir, o Botafogo tá se defendendo muito mal. É muito fácil os adversários acessarem a área do Botafogo, tá muito fácil os adversários fazerem gol no time do Botafogo, seja em transição, seja com a posse, o Botafogo defendendo mal. Tanto que o Botafogo ainda leva outro gol também no primeiro tempo, um lance assim bizarro, que o Alisson acaba socando a bola, ela tá no controle do Matheus Martins, o Matheus Martins, um corpo completamente mole, perde a bola, e acaba saindo o gol do Vitória. Mas antes disso tinha uma jogada de impedimento e por isso o gol acabou sendo anulado. Mas o Botafogo não pode levar um gol dessa maneira, com o Mateuzinho com 1,65 m marcando gol de cabeça dentro da área do Botafogo. Cá entre nós, não pode acontecer. Mas o Botafogo se lançava para o campo de ataque e esse cara aqui era um dos segredos do jogo pro Vitória, o Eric. Porque toda bola que caía no pé dele, ele conseguia se desvencilhar da marcação e conseguia encontrar a bola em transição para René, que é um centroavante de velocidade, para Mateuzinho e pro Tarzia também aqui do lado. Então o Vitória muitas vezes tinha uma situação de 1 contra 1 contra a zaga do Botafogo, ou era 2 do Vitória contra 3 do Botafogo, era o tempo todo um Botafogo exposto nesses contra-ataques e cedendo espaço pro Vitória. Foi esse o desenho do primeiro tempo. O Botafogo até conseguiu criar alguma coisa, mas nada tanto perigoso. O técnico Franklin Carvalho faz modificação já no primeiro tempo, que ele baixa o Danilo para ser um volante ao lado do Medina, tira o Huguinho e coloca o Júnior Santos. Quando ele coloca o Júnior Santos no jogo, a ideia dele era ter uma dupla de ataque com o Arthur Cabral e com o Júnior Santos, fixando mais a zaga do Vitória. Ele já utilizou essa dupla de ataque mais fixa, com dois caras que são mais fortes realmente em outros momentos, mas acabou não surtindo assim um efeito tão grande no início. Mas no segundo tempo, quase saiu o gol do Botafogo nessa maneira. O jogo vai para o intervalo, o Botafogo mantém a mesma postura, o jogo fica muito parecido, transição do Vitória, um Botafogo tentando ter a posse, mas pouco criativo no ataque.
E o Vitória tendo até, em alguns momentos no segundo tempo, lances de contra-ataque de 4 contra 2 do Botafogo. Também a exposição do Botafogo para buscar o resultado. E aqui entra uma crítica que eu vejo esse time do Botafogo recompondo muito, muito, muito lento. E o Botafogo tem muita dificuldade. Por exemplo, o Danilo e o Medina são caras mais ofensivos. O Botafogo não tem uma proteção tão forte assim na entrada da área. Quando também você lança os dois laterais. O Alex Telles não tem essa capacidade tanta física. O Vitinho até tem, mas muitas vezes está lá na frente para voltar depois, quando o Botafogo perde a bola na região do meio de campo, fica complicado. E o Vitória tem algumas possibilidades, mas não mata o jogo e deixa o jogo vivo. Com isso, o Franklin Carvalho vai metendo o Botafogo para frente, faz mais substituições, coloca o Danilo Pereira no jogo. E aí o Danilo Pereira faz uma modificação acontecer, porque ele passa a jogar um pouco mais por dentro no time, junto aqui com o Montoro também, eles têm mais liberdade de funcionar. O Danilo Pereira entra mais como um meia de fato. E ele vai lançando cada vez mais o Botafogo para ataque, mas com isso ele coloca o Domingos Andrade para jogar com o primeiro volante aqui do Botafogo. E cara, o jogo terminou assim no final. E o jogo foi levado dessa forma até o final. O Botafogo que tentava, mas não era tão efetivo. O Vitória marcou nesse 4-4-2, cedendo também oportunidade de gol para o Botafogo, mas uma noite, mais uma vez, muito inspirada, debaixo aqui da baliza do goleiro Lucas Arcanjo, garantindo o resultado para o Vitória. O Vitória foi mais consciente na partida do que o Botafogo. Não foi um jogo assim desigual, não. Um jogo para mim equilibrado. Mas eu acho que o Vitória foi mais consciente do que o Botafogo. E assim, o Botafogo não pode ter um nível tão grande de disposição. E não pode ser tão fácil fazer gol no Botafogo como vem sendo. Vem sendo muito fácil fazer gol no Botafogo. O Botafogo tá com dificuldade de fazer gol nesses últimos jogos. Essa é a verdade. Vamos ver qual é a decisão do diretor em relação ao Franklin Carvalho, se vai manter, se não vai manter. O Botafogo tem uma ideia de jogo. Às vezes funciona, às vezes não consegue funcionar. Futebol é assim, cara. Um Botafogo que ainda tem uma condição confortável no Campeonato Brasileiro, mas precisa vencer, precisa pontuar. É o segundo jogo do Botafogo já sem vitória no Campeonato Brasileiro. Empatou em casa com o Fluminense, um clássico que poderia ter vencido. Perde por vitória fora de casa e tem uma sequência muito pegada agora. A sequência do Botafogo é só, se eu não me engano, Atlético Paranaense, Palmeiras e Flamengo. Tem esses 3 adversários pela frente. Você vai precisar pontuar. Você vai precisar vencer jogos. Apesar da dificuldade. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo sobre essa partida. Comenta aí. É isso, cara. Ficando nessa abração do Francesco, nós fui.